Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Hoje à tarde, agora há pouco, tivemos a entrevista coletiva da diretoria administrativa. E o Jorge Salgado, como presidente do Vasco da Gama, praticamente decretou a permanência do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Uma situação de fato muito triste, que é claro, chateia demais todos nós torcedores vascaínos. A gente vai falar sobre isso, dizer aí o que aconteceu nessa entrevista coletiva, falar inclusive sobre esse pronunciamento do Jorge Salgado, dizendo que o Vasco irá muito provavelmente permanecer na Série B do ano que vem, e além dessas, muitas outras novidades que também aconteceram durante essa coletiva, o déficit financeiro, as dívidas do Vasco, acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e muitas outras notícias importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Mas antes de começar, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você achou dessa atitude do Jorge Salgado, dessa fala dele praticamente confirmando a permanência do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Se ele não confia sendo presidente, imagina nós torcedores, né? Realmente uma situação muito complicada. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar falando, né, sobre tudo o que aconteceu nessa coletiva. Amanhã teremos uma partida importantíssima contra o Guarani, fora de casa. Eu já venho comentando isso em todos os meus últimos vídeos, porque realmente é o jogo mais importante do Vasco nessa temporada. Uma vitória recoloca o Vasco na luta pelo acesso, diminui a distância que atualmente é de 7 para 4 pontos do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, e uma derrota praticamente, infelizmente, confirma a permanência do Vasco na segunda divisão. E semelhantemente ao que aconteceu lá no ano passado, né, quando o Vasco, aliás, nesse ano ainda no início da temporada, quando o Vasco, dias antes de uma partida importante também, queria fazer com que o Vasco permanecesse na Série A, e o Jorge Salgado disse que primeiro se pagaria antes de pagar os atletas e acabou criando um clima ali muito ruim dentro do vestiário. Hoje, algo semelhante acontece relacionado à autoestima dos atletas, já que o presidente do clube revelou que há poucas chances do Vasco subir, chegar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, numa partida que será amanhã, às 7 horas da noite, importantíssima para a sobrevida do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. É claro, o Vasco terá novidade, o Vasco terá apoio do seu torcedor, terá a sua presença garantida e confirmada nessa partida de amanhã contra o Guarani, mas um incentivo do presidente seria importante nessa partida. E antes da gente mostrar as palavras do próprio, né, sobre essa permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, eu quero trazer umas notícias importantíssimas antes de entrar nesse assunto da coletiva, porque hoje tivemos a notícia referente ao próximo jogo contra o Botafogo no domingo às 4 horas da tarde. A diretoria do Vasco liberou uma carga maior de ingressos, antes que era estimada. A liberação de 15 mil ingressos para esse jogo contra o Botafogo foi aumentada a carga para 20 mil ingressos à venda. Ou seja, casa cheia, São Januário lotado, é claro, depende do torcedor, mas principalmente do Vasco. Acredito que se o Vasco vencer essa partida contra o Guarani amanhã, fora de casa, às 7 horas da noite, terá um São Januário lotado, Caldeirão pulsando e empurrando o Vasco em busca de mais essa vitória contra o Botafogo domingo, às 4 horas da tarde. E nesses 20 mil ingressos disponibilizados, terão também 1.000 ingressos colocados, né, para a venda de torcedores, para torcedores, aliás, do Botafogo, né? Dos 20 mil, 19 mil voltados para o Vasco da Gama e 1.000 ingressos voltados para os torcedores do Botafogo. E antes de entrar de vez, né, no assunto da entrevista coletiva, também trazer uma notícia importante que tivemos acesso, né, agora a partir da tarde, sobre o novo patrocinador. O Vasco fechou, segundo notícias do canal Atenção Vascaínos, temos que dar sim o crédito da reportagem que, segundo o próprio canal, o Vasco fechou um novo patrocinador para essa temporada e para a temporada do ano que vem. Um contrato que irá até o final de 2022 para a barra da camisa. Essa parte de baixo, frontal da camisa do Vasco da Gama, estará tendo aí um novo patrocinador. Uma empresa estampando aí a sua marca na camisa, na barra da camisa do Gigante da Colina. Ainda não temos acesso a valores, a quem será essa empresa, mas logo logo deve ser divulgado isso.
Inclusive, né, amanhã já poderemos ter essa empresa estampando a sua marca na camisa do Vasco da Gama contra a equipe do Guarani. Uma notícia importante que o próprio Jorge Salgado, inclusive, confirmou na coletiva de hoje, né, que começou com o Vasco nessa temporada, com a camisa valendo apenas 12 milhões e mesmo estando na Série B com uma dívida milionária, conseguiu dobrar esse valor. Hoje em dia, a camisa do Vasco está valendo 24 milhões de reais. Uma notícia importantíssima, é claro, volto a repetir, temos que realmente elogiar quando as coisas estão andando e pelo menos no aspecto camisa, além de ser muito linda, está valendo 24 milhões de reais, juntando todos os patrocinadores que estão presentes no uniforme do Gigante da Colina. Amanhã teremos mais notícias assim que tivermos quem é o patrocinador, quanto será que está sendo pago ao Vasco da Gama, traremos para vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada? E agora sim falar sobre entrevista coletiva. Uma coletiva que foi iniciada às 4 horas da tarde, horário marcado pela própria Vasco TV, e teve a presença da diretoria administrativa do Vasco, o VP de Finanças Adriano Mendes, o primeiro vice-presidente geral do Vasco da Gama, Duque Estrada, e, é claro, o presidente da diretoria administrativa e do próprio clube, que é o Jorge Salgado. Uma entrevista que teve como base, fundamento, as dívidas do Vasco da Gama. Mas exatamente o que aconteceu alguns dias atrás, né? No caso, é aquele acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda. Esse foi o grande objetivo aí dessa entrevista, falar sobre as dívidas, falar sobre tudo o que aconteceu, e após esse momento teve a abertura de um momento ali de conversas, um momento de perguntas e respostas de jornalistas até, né, essa diretoria administrativa do Vasco da Gama. E o que foi dito nessa coletiva? Qual foi o ponto principal, né? Esse acordo aí que o Vasco está negociando há 5 meses com a Procuradoria-Geral na Fazenda, que reduziu grande parte da dívida total do Vasco. Quando o Jorge Salgado, segundo o próprio, entrou no Vasco da Gama, a dívida era de 835 milhões de reais e hoje ela já se encontra no valor de 600 e pouco milhões de reais, segundo o próprio. Eu anotei tudo, fiz questão de anotar e estou passando aqui para vocês o que foi dito naquela coletiva. Ou seja, em pouco tempo de trabalho, essa gestão já diminuiu 200 milhões a menos da dívida que eles pegaram nesse início de temporada. E com relação a essa dívida da Procuradoria-Geral da Fazenda, que foi reduzida em 50%, como foi falado, né? O que acontece? Ela em si não foi reduzida, porém, devido ao tempo que ficou sendo enrolado ao pagamento em cima dela, foi gerado juros, multas. E qual foi a grande questão de toda essa situação, né? É que o Vasco acabou tirando 70% dessas multas e desses juros que estavam em cima dessa dívida trabalhista e essa dívida tributária. Então, com isso, tirando os juros, as multas, aí sim que ela foi reduzida, né, em 50%. Ela já foi pagada a primeira parcela, né, desse acordo, que está sendo feita em 100 mil por mês no ano de 2021, e no ano que vem já será feito 8 milhões anualmente. A dívida vai crescendo a ser paga ano a ano, né, no caso, né, um valor, é claro, o Vasco se estabilizando a cada ano, o Vasco terá que pagar mais à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e isso daí será prolongado a 10 anos. Uma frase que foi falada durante a entrevista coletiva foi a seguinte, deixa eu ver aqui, reduzir, estabilizar e prolongar, ou seja, reduzir a dívida, estabilizar ela e prolongar ela a 10 anos. E essa foi a grande questão. O Vasco pegou uma dívida que era muito alta e prolongou ela parcelando em 10 anos de distância, né? Ou seja, o Jorge Salgado prolongando a dívida para outras gestões também terem que pagar. O grande ponto principal é reduzir a asfixia financeira. O grande problema que vinha acontecendo no Vasco nesses últimos anos, evitando penhora, evitando o dinheiro ser bloqueado, e é uma excelente notícia. E essa foi a grande questão abordada durante essa entrevista coletiva. As dívidas do Vasco sendo reduzidas e a asfixia financeira, pelo menos momentaneamente, indo embora do clube. É claro, esse valor tem que ser pago anualmente e mensalmente também nos próximos 10 anos aí, dívidas tributárias e dívidas também trabalhistas. Porém, o que acontece? No outro momento da coletiva, onde foi aberto ali para perguntas, o Fábio Azevedo fez uma pergunta excelente ao Jorge Salgado sobre o aporte financeiro, que ele infelizmente não respondeu, e sobre também o Vasco na Série B. Citou os 5% de chance que o Vasco tem de subir para a Série A, que realmente são inacreditavelmente pequenas, né, as chances do Vasco estar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E o Jorge Salgado respondeu, mas respondeu de uma maneira muito ruim, uma maneira realmente que relembra, é semelhante ao que aconteceu lá no início da temporada. Véspera de um jogo importante e o Jorge Salgado desmotivando o elenco. Então, sem muita enrolação, faço questão de repetir o que o Fábio Azevedo falou. Jorge Salgado, com relação ao acesso, tá confiante ou não tá confiante? Fala você daí que eu quero... Que pode sim subir para a primeira divisão. É difícil? É muito difícil. A probabilidade é baixa? É.
Você citou 5%, a probabilidade é baixa. O que a gente está fazendo diante desse cenário? A gente está construindo um cenário para o ano que vem na Série B e um cenário na Série A. Obviamente que a gente está olhando mais para o cenário da Série B, por conta da responsabilidade que a gente tem que ter como gestor do clube. Achamos que o ano que vem, mesmo na Série B, a gente deve manter o mesmo nível de receita desse ano, com possibilidade de aumentar. Mas já a partir do ano que vem, respondendo a tua pergunta, a gente vai ter um nível de receita que vai suportar o Vasco na segunda divisão, se assim tiver. Mas não vamos nos precipitar. O campeonato não acabou, tem muito jogo, tem muita pontuação, não só do Vasco, mas dos outros clubes, o que nos faz ainda achar que tenhamos possibilidade de permanecer na primeira divisão. Rapaziada, eu acho que pode, mas está muito difícil. E confirmar que o Vasco já está fazendo um planejamento para a Série B em 2022 é uma situação que complica e, é claro, desmotiva ainda mais nós, torcedores vascaínos, de estar em São Januário no domingo que vem, de comprar ingressos, comprar camisas, pois o presidente do clube não confia no acesso, quem dirá nós, torcedores, né? Ele que está lá no dia a dia não confia, quem dirá nós que estamos aqui praticamente longe do clube. Uma situação muito complicada, uma situação muito difícil, às vésperas de uma decisão para o Vasco amanhã contra o Guarani. É esperar, né? O que a gente pode fazer? Somente esperar que o Vasco venha vencer, que o Vasco venha continuar a dar esperança para o torcedor vascaíno e que realmente esse acesso venha acontecer. Segundo ele, com relação ao quesito financeiro, nada vai atrapalhar para o ano que vem caso aconteça a permanência do Vasco na Série B. Mas, realmente, ficar 2 anos para a história do clube no geral, disputar 5 Série Bs em menos de 15 anos, é uma situação que entristece o torcedor e mancha completamente a história do nosso clube. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal. A gente trouxe todas as novidades, todas as notícias, tudo que rolou nessa coletiva e realmente tudo que aconteceu no dia a dia do Vasco da Gama. Então, se você curtiu, se inscreva. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. O YouTube, infelizmente, não está notificando os nossos vídeos, então é importante que você esteja junto com a gente nessa para fazer com que esse canal venha crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, torcedor. Muito obrigado pelo seu apoio. Amanhã, 11 horas da manhã, a gente estará aqui novamente trazendo um novo vídeo para vocês. Vamos que vamos. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e saudações vascaínas.